Funcionários servidores do IBAMA, órgão que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente, enviaram uma carta não só ao Ministério do Meio Ambiente, mas também Casa Civil e da Gestão, além da Presidência da República, comunicando a adoção do que se chama de Operação Padrão. Esse aviso foi dado no começo do ano, dia 2 de janeiro de 2024. De lá para cá já se passaram mais de 4 meses. E a operação padrão dos servidores da área ambiental que querem a reestruturação de carreira não cede. Pelo contrário, a paralisação avançou e atinge uma série de atividades econômicas. O pátio lotado fica no Porto do Rio de Janeiro. São veículos importados que dependem da liberação do IBAMA, mas estão encalhados em portos de todo o país por causa da greve dos funcionários do órgão. Além da venda de carros importados, a paralisação dos servidores do IBAMA afeta a fiscalização do desmatamento ilegal e o licenciamento ambiental, com impacto direto sobre o cronograma de operação de novos empreendimentos do setor de energia. O novo plano estratégico da Petrobras prevê investimentos ao longo do próximo quinquênio de mais de 100 bilhões de dólares. O plano, divulgado nesta quinta-feira, aponta para investimentos de 102 bilhões de dólares no período entre 2024 e 2028. O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP, aponta que municípios, estados e governo federal já deixaram de arrecadar mais de R$1 bilhão. A queda de faturamento de todo o setor é contabilizada em mais de 3 bilhões e 400 milhões, sem contar dezenas de projetos prontos para sair do papel à espera de licenciamento ambiental. E o impasse entre governo e servidores ainda não tem um desfecho no horizonte. Na semana passada, os funcionários do IBAMA passaram a discutir uma contraproposta a ser apresentada ao Ministério da Gestão após 3 rodadas frustradas de negociação nos últimos meses. O presidente da ACEMA Nacional, a entidade que reúne os sindicatos da categoria, o Cleberson Zavascki, explicou ao Jota que os servidores cederam em alguns pontos, mas salientou que a mobilização vai prosseguir até que o governo avance na proposta de reestruturação de carreira. Então ela avança em ter uma proposta que seja plausível, mas vai depender da negociação com o governo. O reflexo desse impasse sobre o setor de óleo e gás e a importância dos projetos paralisados em razão do movimento são os temas do Jaule dessa semana, o podcast de energia do Jota, em parceria com o INTE, o Instituto Nacional de Transição Energética. Eu sou o Roberto Maltic, editor no Jota, e nesse episódio a gente conversa com o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Roberto Ardenk. Roberto Ardenk, em primeiro lugar, muito obrigado pela participação aqui no Jaule, conversar conosco a respeito da paralisação do IBAMA e dos impactos, né, que essa paralisação hoje gera na cadeia produtiva, especialmente no setor de energia, mais especificamente no setor de óleo e gás. Então, para a gente começar esse papo, onde que essa paralisação afeta de uma maneira mais efetiva? A gente tem as licenças prévias, as licenças de instalação, de operação. É por aí que o drama do empreendedor está associado a essa paralisação do IBAMA? Oi, Roberto, prazer aí estar com vocês, participar desse podcast aí do Jota e poder falar um pouco sobre esse tema que é um tema que não deveria ser um tema tão relevante, né, mas acabou adquirindo uma relevância nos últimos tempos aí, frente a uma situação que a gente está enfrentando com a movimentação, né, das classes aí ligadas à área de licenciamento ambiental. Alguns setores da economia brasileira, eles são muito dependentes, né, da ação do governo, né? Então, sempre muito diferente você ter uma atividade onde você precisa de uma mera autorização e vai fazendo o teu negócio, colocar uma pequena venda, uma padaria, dirigir um carro de aplicativo, né? Isso são atividades que têm baixa ingerência, vamos dizer assim, do governo, do ponto de vista assim, da autorização da atividade. Mas, em algumas áreas, como é o caso da mineração, da geração de energia, é totalmente diferente, né?
O licenciamento ambiental para a construção do gasoduto foi aprovado após uma reunião entre a Prefeitura de Divinópolis com representantes do Conselho de Política Ambiental, do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM. A gente brinca aqui no Instituto Brasileiro do Petróleo e do Gás Natural que a gente vive de licenças, né? São licenças prévias, licenças de instalação, licença de operação. Essas licenças têm que ser renovadas, né, de maneira frequente, têm que ser atualizadas, porque é uma atividade regulada, né? É uma atividade onde tem um olho, né, do Estado muito grande, né? Nós temos muita segurança do que a gente faz e da maneira como a gente executa as nossas atividades, mas nós temos sempre alguém do governo, né, nos olhando. No caso do óleo e gás, né, e da atividade gerada à área de energia, né, nós temos assim a ação, por exemplo, da ANTAC, nós temos a ação da ANP, né, e nós temos a ação do IBAMA e das agências estaduais do meio ambiente. Então, quando a gente tem uma situação onde há uma demora, né, derivada de uma mobilização, onde essas licenças têm um cronograma já previsto, não saem, isso gera grande preocupação e também grande prejuízo, né, à atividade nossa e vai se desdobrando dentro da cadeia produtiva, né? Se você pudesse dimensionar onde está mais crítico, né, quais os setores que efetivamente estão sendo mais afetados por conta dessa limitação da concessão do licenciamento, como é que você poderia resumir aí esse quadro no atual cenário? O mais crítico é a licença de operação, né? Porque essa licença de operação, como o próprio nome diz, então imagina como é que é a rotina do nosso negócio. Então você faz uma licença prévia, naquela licença prévia você recebe a autorização para seguir adiante, né? Depois você faz uma licença de instalação, onde você também prova que você executou aquela licença prévia de maneira correta, e aí finalmente chega o momento da licença de operação, onde você vai colocar em atividade aquela ação. Então, para isso, por exemplo, você muitas vezes mobiliza recursos, inclusive de fora do Brasil. Você traz uma sonda de perfuração, você traz um equipamento qualquer, esse equipamento ele tem uma janela de contrato, né? Então o equipamento fica no Brasil 30, 60, 90, 120 dias para executar aquela atividade que você fez todo o processo de licenciamento, e aquela atividade envolve inclusive mobilização de mão de obras, né? Mão de obra muito especializada, seja mão de obra brasileira, seja mão de obra que venha do exterior para coisas muito específicas. Graças a Deus, mais de 90% da mão de obra nesse setor é brasileira. A participação da mão de obra estrangeira é muito pequena, mas tem alguns técnicos que vêm junto com aquele equipamento para fazer aquela atividade. Então, é um equipamento sofisticado, caro para burro, né, que vem para o Brasil por um período concreto, e aí quando esse equipamento chega ou está chegando no Brasil, você se encontra com a situação que você não tem a licença para fazer a atividade final daquele projeto. Ora, isso aí causa não só um prejuízo enorme, né, para o projeto, porque você vai ter que refazer ele, vai ter aquela sonda, aquele equipamento vai ter que voltar, né, sem ter sido utilizado, a empresa vai ter que pagar, porque ela contratou e o custo da máquina parada, né? Da máquina parada, o equipamento volta e você vai ter que encontrar uma outra janela, sabe-se lá quando, para esse equipamento voltar para o Brasil, num outro momento, né? Então, nós fizemos um cálculo aqui, Roberto, que, por exemplo, essa situação, por exemplo, já está impactando aí a produção de petróleo e gás no Brasil na faixa aí de uns 40 mil barris por dia, que nós estamos deixando de produzir por conta dessa situação de demora na aprovação da licença. E a situação só tende a se agravar. Nós já estamos completando quase 4 meses aí, né, de mobilização. 4 meses de mobilização. A gente tem investimentos da Petrobras, também de outras empresas. Quais são os empreendimentos grandes, mais críticos, que você percebe que nesse momento estão paralisados efetivamente pela ausência do licenciamento? Os equipamentos mais críticos são os equipamentos ligados à atividade de perfuração, né? Porque a gente executa perfuração em duas situações. A gente executa perfuração para fazer uma atividade exploratória, então você vai determinar se existe ou não a ocorrência de petróleo e gás em um determinado local. Normalmente o Brasil
uma bacia sedimentar onshore ou offshore, ou seja, em terra ou no mar, né? Então isso é a atividade inicial do nosso trabalho, porque se você faz uma perfuração exploratória e não encontra hidrocarbonetos em quantidades relevantes, você vai continuar procurando em um outro lugar, né? Então existe um processo muito, muito grande das empresas se mobilizarem para fazer essa atividade, e depois o que a gente chama do processo de desenvolvimento. Você foi lá no passado, encontrou já hidrocarbonetos de petróleo, declarou o que a gente chama comercialidade, e aí você vai desenvolver aquele campo, você vai fazer as perfurações conforme você planejou, para poder fazer a retirada daquele hidrocarboneto, né? Gerando royalties, gerando participações especiais, pagamento de impostos, mobilização de quantidade brutal de equipamentos. Então, essa é a segunda fase. Essas são as duas atividades mais afetadas. Tem uma terceira atividade que é menos afetada, mas que não deixa de ser importante, que é a atividade de reentrada. Muitas vezes o poço está diminuindo a produção, e eu acho que esse que é o problema hoje, e esses 40, 50 mil barris que eu estou falando, eles estão ligados a isso, porque um poço de petróleo ou de gás, ele, ao longo da vida dele, ele começa a reduzir a sua produção, porque o campo começa a ficar maduro, começa a haver incrustações dentro do poço, ele começa, na linguagem popular, entupir ali os canais para verter o petróleo e o gás. Então você tem que fazer o que a gente chama de workover, ou reentrada no poço, para você poder repotencializar ele, reorganizar ele para que ele continue produzindo. Isso você faz também com uma sonda, essa que eu mencionei no início da minha conversa contigo, e também essa atividade também está atrasada, né, paralisada em alguns casos. Então isso causa uma enorme preocupação às empresas que têm equipes mobilizadas, que têm compromissos de produção, né? Tem que atender, inclusive, a expectativa de acionistas, de investidores, né? E também atender a demanda brasileira. O Brasil hoje é o 9º maior exportador de petróleo do mundo. Você vê que nós estamos hoje, nos 3 primeiros meses do ano, Roberto, o petróleo foi o item mais exportado pelo Brasil. Ganhou do complexo soja como primeiro item na balança comercial brasileira. Veja a importância do petróleo. Nós estamos hoje produzindo um petróleo de baixo teor de enxofre, de baixo emissão de CO2, então nosso petróleo é muito aceito lá fora, nessa demanda hoje de sustentabilidade, porque é um petróleo de alta qualidade, um petróleo que tem essa pegada, vamos chamar assim, de redução de carbono e de outros contaminantes, né? E isso tudo está sendo prejudicado, infelizmente, por essa situação que a gente está vendo hoje. Da carteira de projetos, Ardeng, como é que você colocaria assim, os que são críticos, que são realmente significativos e que nesse momento estão com dificuldade de avançar, inclusive são importantes para o desenvolvimento do país, inclusive para gerar números para o PIB, arrecadação federal e também dos estados, naturalmente. Como é que você dimensionaria os números e os projetos que você vê que são fundamentais e que nesse momento são afetados por essa mobilização? Eu tenho dificuldade de falar em projetos específicos das empresas, né, porque cada um tem uma situação, né, e cada um tem um processo próprio de licenciamento no IBAMA, mas eu posso mencionar para você os projetos hoje que estão de reentrada ou de recapacitação na bacia de Campos, né, que é uma bacia já madura dentro do Brasil, fica na frente aqui do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde se produz uma quantidade ainda muito grande de petróleo. Em segundo lugar, a bacia de Santos, né, que é o que se convencionou chamado pré-sal, né, onde são campos de grande tamanho. A bacia de Campos são campos menores, de menor dimensão, e as estruturas já estão lá colocadas. Na bacia de Santos é exatamente aquela fase de desenvolvimento. Então, as empresas que operam nessa bacia, elas têm projetos muito grandes, né, e estão na fase já ou de produção ou de estabelecimento das suas estruturas produtivas. E o terceiro tipo de projeto são os projetos que a gente chama das fronteiras exploratórias, né? Então, são, por exemplo, os projetos na margem equatorial brasileira,
nós temos hoje uma situação onde há uma perspectiva muito positiva, né, de produção ou de identificação de volumes importantes de petróleo e gás natural na chamada margem equatorial. A chamada margem equatorial abrange uma área com mais de 2.200 quilômetros de litoral. No Brasil, ela vai do Amapá ao Rio Grande do Norte, incluindo as bacias marítimas da Foz do Amazonas e Pará. Estou falando do Pará-Maranhão, da Foz do Amazonas, de Barreirinhas e de outras bacias que estão ali no norte do Brasil. Já há uma produção importante nessa bacia lá, do lado da Guiana, né? Suriname também é um país que está ali próximo também, já com produção apontada, e o Brasil está olhando isso como a fronteira exploratória, ou seja, como o lugar onde nós vamos fazer a substituição. Se a gente não continuar explorando essas reservas brasileiras e continuar produzindo petróleo, em 2032, segundo dados que acabaram de ser liberados pela EPE, a empresa brasileira de planejamento energético, nós entraremos numa situação de começar a importar petróleo. O petróleo vai continuar sendo ainda muito importante, mesmo no fenômeno da transição energética, especialmente um petróleo com baixo teor de carbono. Então, o mundo ainda vai ter e vai usar petróleo no mínimo nos próximos 50, 60, até 70 anos. Ou seja, vai haver demanda no Brasil e no exterior para esse petróleo. Se a gente não fizer a substituição das reservas que nós temos hoje, que estão tendo todas exploradas, especialmente na bacia de Santos e de Campos, que respondem aí por 95% da produção brasileira, nós entraremos numa situação de importador de petróleo, que será um absurdo, porque nós somos hoje grande exportador. Então a gente tem que ter essa preocupação, e essa atividade é uma atividade que está sendo também atrasada, porque as licenças também para você fazer as perfurações nessas fronteiras exploratórias estão sendo também atrasadas com essa mobilização do IBAMA. Ardengue, eu queria investir um pouco mais na margem equatorial. Já havia um impasse relacionado a impactos ambientais da exploração de petróleo nessa região norte do país, antes dessa mobilização. A gente podia aproveitar esse tempo para dar uma atualizada sobre como anda esse processo, além e já incluindo na resposta o impacto efetivo dessa mobilização de servidores, dentro desse contexto que já vinha de dificuldade, de impasse no debate ambiental. Como estão os projetos e de que forma a paralisação potencialmente ou efetivamente já atua em relação à possibilidade de exploração de petróleo nessas regiões? Então, nesse contexto que eu coloquei para você, de necessidade de reposição de reserva, de alta capacidade técnica e operacional, e uma grande preocupação ambiental é que a Petrobras, como operadora daqueles blocos, se apresentou e se apresenta hoje às autoridades brasileiras, às autoridades ambientais, apresentando um plano de desenvolvimento, um plano de perfuração, um plano para você poder fazer o trabalho exploratório. Eu estou falando apenas, como eu disse, né, de uma atividade quase que preliminar, porque pode ser que você chegue lá, execute os postos que estão previstos nessa primeira atividade de exploração, e pode ser que você não encontre o que a gente acha que tem lá, né? Isso aí só perfurando que você sabe realmente o que é. Então nós estamos falando de uma atividade quase que uma atividade preliminar. O que a gente pretende, o que a gente defende é a necessidade da informação. A gente quer ter essa primeira licença, né, o setor de óleo e gás e a Petrobras como operadora, para ver se realmente tem. Se tiver petróleo e gás natural, se for um volume importante, se as condições vamos dizer, do reservatório forem condições favoráveis, aí nós vamos discutir num segundo momento com as autoridades do governo, inclusive as ambientais, de que maneira, de que modo vai se fazer, se é que vai se fazer a exploração. Porque, então, é uma questão de, hoje em dia, de conhecimento sobre o que está no subsolo brasileiro. A Petrobras apresentou a documentação e tem apresentado ao longo dos últimos anos. Esse é um processo que começou há mais de 10 anos atrás, né? E já levou bastante tempo, e todos os requisitos e tudo que as preocupações que foram
colocadas pelo organismo ambiental foram endereçadas pela Petrobras na documentação que apresentou. Então, a gente está muito seguro, o setor de óleo e gás tem muita segurança de que a gente vai conseguir essa autorização, porque é uma coisa importante para o Brasil, inclusive nesse contexto que eu acabei de mencionar. Então, a gente tem que lutar por isso, porque esse é um setor que paga uma quantidade brutal de impostos, gera uma dinâmica na economia regional muito grande. Quando a gente fala da Foz do Amazonas ou da Margem Equatorial, nós estamos falando de uma das regiões mais pobres do Brasil. O índice de DH lá na região ali, que inclui ali a ilha de Marajó, o Amapá e toda aquela região ali do Pará, né, é um dos índices mais baixos. As pessoas, muitas delas vivem ali só de Bolsa Família, de outras ajudas do Estado, porque não tem uma atividade econômica. Então, enquanto isso, a Guiânia ali do lado, o ano passado cresceu 58% o PIB da Guiânia por causa da atividade de exploração de petróleo. Já está produzindo hoje 450 mil barris, né? Um país que tem a população de São Gonçalo, né? Para as pessoas terem ideia, não chega a 1 milhão de habitantes. Os parceiros externos, né, o pessoal de fora do Brasil, tem relatado, quando vocês conversam, preocupação com essa paralisação do IBAMA do ponto de vista dos investimentos? Como é que tem sido esse relato? O que vocês têm levado, inclusive como prognóstico dessa situação de impasse? Qual é o recado que tem sido dado e o que vocês têm recebido de mensagem? Tem sim, Roberto. Nós temos recebido essa preocupação, porque esse é mais um elemento da questão da atratividade do país para os investimentos estrangeiros, né? Alguns projetos de óleo e gás hoje no Brasil, ele já não tem competitividade com relação a outros países. Porque o que acontece? Quando o investidor estrangeiro olha o Brasil, ele também olha outros países. Ele olha a Nigéria, ele olha a Guiânia, ele olha o Suriname, ele olha a África do Sul, ele olha a Namíbia, o Oriente Médio em geral, Trinidad e Tobago, o próprio Estados Unidos. Então, é o que a gente chama de um portfólio mundial, né? Quando você decide o investimento, você decide investimento com base no país e olha o país como um todo, né? Você olha o regime fiscal, as condições de empregabilidade, a capacidade técnica, evidentemente que a geologia é um fator muito importante também. Tudo isso é balanceado e tudo isso é jogado dentro de uma balança, né? E os países aí disputam, né? Então, por exemplo, no quesito tecnologia, o Brasil é líder, né? Todos os países reconhecem, muitas empresas vêm para o Brasil até para aprender como é que a gente faz aqui, porque a gente tem a tecnologia. Aqui, pesquisadores inventaram técnicas que não existiam no mercado. Por exemplo, os geofísicos desenvolveram técnica de processamento muito especiais, matemática pesada, para tentar mostrar de maneira mais óbvia onde que estava a rocha de pré-sal. Então, em alguns quesitos, o Brasil é muito competitivo, em geologia, em tecnologia, mas em outros, o regime fiscal é um regime muito oneroso. Tem projetos aí na área de óleo e gás que chegam a pagar quase 70% de impostos, né, sobre o valor que você produz. Então, é um imposto muito, muito alto. E se você coloca nessa balança que eu mencionei, mais um peso ali, que é a questão do atraso das licenças ambientais, é mais um fator de desestímulo ao investimento que pode muito bem ir para acabar em outros países que não o Brasil. Então, isso tem sido motivo de preocupação. Eu, como presidente do IBP, onde a gente concentra as principais empresas do setor, tenho recebido muitas indagações, né, de investidores. E aí, quando é que vai acabar? Quando é que você acha que isso pode ser superado? Porque isso está impactando os investimentos no setor. Bom, agora vamos falar um pouquinho da possível solução desse impasse, né, das negociações, que eu acho que é uma parte importante que todo setor quer saber um pouco. E a gente combinou até um pouco antes dessa conversa que a gente agora vai fazer um diálogo e você se sinta à vontade, porque é um assunto que eu estou acompanhando de certa forma. Então eu começo jogando a bola para você e aí a gente vai trocando em relação a esse tema. Naturalmente, o setor produtivo conversa com o Ministério do Meio Ambiente por uma série de razões, mantém um diálogo em relação aos investimentos que estão em curso antes mesmo de qualquer paralisação.
No ambiente dessa paralisação, vocês têm procurado certamente o Ministério, eventualmente inclusive os próprios servidores, para recolher informações. Como é que vocês estão acompanhando não só a capacidade do governo de atender e chegar a um bom termo com os servidores, mas a perspectiva de solução para esse impasse, que é um impasse muito da relação entre salário, reestruturação de carreira, servidores, que não tem muito a ver com a atividade do setor? Então, nós não só temos procurado, como temos dialogado com os representantes do governo. Iniciamos esse diálogo com o Ministério das Minas e Energia, onde é o nosso Ministério do Relacionamento Diário, né? O ministro Alexandre Silveira e a equipe dele foram muito receptivos. Fizemos uma conversa longa com ele, com a equipe dele, mostrando um pouco o que eu expliquei aqui para vocês, né, o impacto no setor, a dependência que nós temos desse processo de licenciamento, né, e ele compreendeu, disse que iria também participar aos seus colegas do Ministério, provavelmente no Ministério do Meio Ambiente, outros Ministérios, Casa Civil, né, essa preocupação. Já tivemos no IBAMA também, que também gentilmente nos recebeu, e conversamos com a diretora de fiscalização do IBAMA, né? Estamos tentando reuniões também com a ministra da Administração e Inovação, da Esther Schweck também, que é um dos players aí desses diálogos que existe, para colocar primeiro a nossa preocupação e depois, se tiver alguma coisa que o setor possa fazer, né? Evidentemente que, como você falou, né, Roberto, isso é um assunto ligado à carreira, né? Ligado à remuneração de dos funcionários. Então tem toda uma questão de gestão das carreiras públicas que o governo está tentando equacionar, e eu acho que nesse ponto se inclui aí. O que a gente quer é contribuir realmente para a solução. Nós não podemos continuar nesse impasse e cada semana que passa, cada dia que passa, a situação se torna mais complicada para o setor, né? De fato, e o impasse, só para o pessoal posicionar, ele tende a perdurar por mais um período, né? Nesse momento, os servidores definiram uma contraproposta. Essa contraproposta ainda vai ser discutida no âmbito dos sindicatos nos estados, e só lá na semana que vem isso deve ser levado à mesa para o governo. No entanto, a gente nem sabe se o governo vai sentar à mesa, porque o governo diz que já chegou ao limite. Então, realmente, nesse momento é uma situação de impasse. A avaliação que a gente está fazendo, inclusive, no presente momento, não é positiva em relação à solução do que está acontecendo, infelizmente, né, do ponto de vista do setor. Eu, infelizmente, tenho que concordar com você quando eu vejo esse cenário que você mencionou aí e confere com as informações que nós temos. Infelizmente, a situação também não nos parece, no momento, favorável, ou seja, quebrar um pouco esse impasse, tentar superar essas dificuldades, né? E nós estamos aqui prontos para o diálogo. A hora que formos chamados em qualquer instância, estamos aqui prontos para tentar contribuir, trazer um pouco a experiência internacional, porque temos muitas empresas também que operam em outros países. A gente está aqui disposto a ajudar realmente. Existe alguma forma de ultrapassar essa limitação da paralisação para dar conta de pelo menos parte dos empreendimentos que hoje estão sofrendo por conta disso? Não existe isso. Nós somos muito cientes da nossa responsabilidade. Nenhuma empresa vai executar nenhuma atividade que não seja, que não tenha certeza que o licenciamento está totalmente de acordo. Então, essa hipótese não existe. A gente vai continuar cumprindo rigorosamente a legislação ambiental e todo o processo de licenciamento, custe o que custar. Roberto Ardenghy, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, muito obrigado pela sua participação aqui no Jaule. Foi um prazer recebê-lo e discutir esse assunto que é tão importante para o setor, né? Muito obrigado, Roberto. É um prazer participar do Jaule, essa iniciativa excelente que vocês tiveram para poder discutir as principais pautas do setor, né? O IBP está à disposição para continuar contribuindo para esse diálogo, né? Esse tema que nós tratamos hoje aqui é um tema realmente preocupante, né? E que tem afetado
de maneira importante e, infelizmente, negativamente o setor, mas nós somos otimistas, nós achamos que essas dificuldades vão ser superadas com diálogo e estamos dispostos aqui a qualquer momento a sentar em qualquer mesa para a gente poder cooperar e ajudar a superação desse problema. Este foi o Jaule desta semana, um podcast feito pelo Jota em parceria com o INTE, o Instituto Nacional de Transição Energética. Neste episódio, usamos áudios da CNN Brasil, da Band, da TV Globo, da Jovem Pan News e da Petrobras. Contamos com a colaboração do Luiz Viviane, da Letícia Paiva e do André Rossi. A edição de áudio é do João Guilherme Lacerda. Na semana que vem, a gente volta com mais análise e informação sobre temas do setor de energia. Obrigado pela companhia e até a próxima.